crianças, se a garagem irada fosse um carro, uma imagem, muito provavelmente ela seria essa aqui. Um Dodge Viper RT 1993 de primeira geração, seu aqui na Old School. Sim, esta unidade maravilhosa está à venda por R$1.100.000. Ah, meu Deus, como é que pode? Um Viper é um carro de $40 mil nos Estados Unidos, tem Viper por 700, tem Viper por R$800.000 aqui no Brasil. Sim, tem, mas nenhum deles é este Viper aqui, que tem 8.000 quilômetros rodados. Olha, deve ter coisa de 20, 30, 40 Vipers de primeira geração nesse estado no mundo. Lembrando que esta primeira geração do Viper, que durou de 92 até 95, vendeu lá atrás em apenas 6.000 unidades globalmente. Então, só daí você já vê quantas devem ter restado, né? Desse parque circulante de 6.000 hoje deve ter o quê? 1.000, 1.500 nesse estado aqui, como eu falei, cabe aí em um punhado de mãos. Dá uma olhada aí nos olhos da víbora. O Viper é um carro que tem uma história riquíssima, né? E que para minha geração, eu que nasci em 1982, foi sim uma miniatura, né? Quem não teve um buraco de um Viper na prateleira? Eu tive exatamente esse carro aqui, o Viper RT10 conversível. A primeira geração foi apenas conversível. O coupé, na verdade, é de certa forma a segunda geração, a gente aprofunda isso já já. E talvez por ter conhecido esse carro por tantos anos somente como miniatura, a primeira vez que você... E eu já vi Vipers anteriormente, né, em eventos de corrida nos Estados Unidos, em museus, tudo mais, mas eu nunca tinha, assim, tido um Viper todo para mim, para passear em volta calmamente, olhar cada detalhe. E uma das coisas mais impressionantes, né, esse design de concept car, que foi muito influenciado pelo Cobra de Carroll Shelby, né, um design voluptuoso, ele é, para os padrões atuais, um carro pequeno. Sim, um Viper que sempre pareceu uma banheirona, né, um carro muito intimidante. Na verdade, para os padrões atuais, olha, vou dar uma escalinha para vocês aqui. É um carro de 4 metros e um pouquinho, né? Vou botar o número certinho aí na tela. Mas o coração e o espírito do Viper estão aqui, ó. E o motor V10, que é muito cultuado, na verdade, evidencia um pouco das, vamos dizer assim, fraquezas da origem do Viper. Sim, o Viper é uma das minhas histórias favoritas sobre bastidores da indústria automotiva. É um carro desenvolvido com sabe quanto? 70 milhões de dólares foi o orçamento de desenvolvimento que a Chrysler conseguiu tirar ali do fundinho do pote para desenvolver esse carro. Sim, ele foi desenvolvido meio que secretamente por um grupo interno liderado pelo Tom Gale, o designer, mas por grande influência e estímulo de um dos meus maiores ídolos na indústria automotiva, que é o Bob Lutz, né? Um raríssimo caso de car guy, de cara que gosta e entende de carro, que chegou a ser alto executivo de montadora, né? Não são muitos que chegam lá. Ou seja, 70 milhõezinhos de dólares, para vocês terem uma ideia, para fazer um refresh de Onix aqui e fazer maquinário, renovar maquinário de linha de montagem e tal para um carro de volume no Brasil, é coisa de $1 bilhão, né? A Chrysler desenvolveu no final dos anos 80 o Viper com apenas 70 milhões de dólares. Ou seja, porque ele tinha que ser como missão um carro muito chamativo, né? Um carro que fosse um halo car para a Chrysler, mas ao mesmo tempo não tinha dinheiro, as escolhas foram sendo feitas de modo a maximizar o impacto com o mínimo de custo. Começa aqui pelo motor, esse motorzão lindo com esse cabeçote vermelho, um 8.0 V10, só que sabe quanto pesa esse motor? 323 quilos. Sabe por quê? Porque ele é um motor de picape. Sim, o que deu para colocar aqui foi o motor Magnum das Ram, que ainda se chamavam Dodge Ram na época, né? Era um motor usado também nas vans Dodge
com um motor Magnum. Então, adaptado esse motor para um uso esportivo aqui. Esse cabeçote, evidentemente, não é o mesmo cabeçote que você tinha nas picapes e nas vans, mas ele é um motor que gera 400 cavalos, que hoje até nem parece tanto, né? Mas quando a gente olha para a época, né, um Corvette da época era um carro de um ZR1, era um carro de 325 cavalos ali no início dos anos 90. Então, ele era, sim, um carro muito potente e, como vocês já viram, relativamente compacto. Mas a gente precisa admitir, né? Não é a primeiríssima escolha. Se a Chrysler fosse desenvolver um super esportivo do zero com bastante orçamento, eles não iam ter que pegar o motor da picape e espremer num Roadster de 2 lugares. Então, escolhas. Máximo de impacto com dinheiro curto. O motor de picape foi uma necessidade, mas fez muito parte do que tornou o Viper tão lendário. Ele tem a fama justificada de ser um carro meio como se fosse assim, uma barba sem fazer 5 dias, um peito muito cabeludo, um carro muito másculo e que intimida as pessoas. Por quê? Afinal, 400 cavalos era muita coisa para a época, o carro tem apenas tração traseira e zero assistências eletrônicas. Mas isso tudo, como eu estava explicando, não é porque a Chrysler queria fazer um carro másculo e intimidante, é porque a grana estava curta mesmo. Curta a ponto de, por exemplo, maçaneta do lado de fora, não tem, para dar esse visual clean aqui aerodinâmico. Na verdade, o Viper é uma versão de rua de um carro de conceito mesmo, né? Ele realmente chegou trazendo um visual, um impacto que as pessoas não acreditavam, né? Que isso era um carro de produção, de tão intimidante. Se você comparar, e impressionante, se você comparar com o Corvette, o Mustang da época, era um carro que estava muito à frente em matéria de design, né? Mas então, para a gente ter essa porta linda, clean, você quer entrar? Tudo bem. Usa a maçaneta aqui de dentro, é o único jeito de entrar. Mas então como é que eu faço para fechar o carro? Na verdade, tecnicamente, é impossível fechar o carro. Vocês viram ali o professor abrindo o capô? Qualquer um na rua pode vir por baixo e abrir o capô. Só que diferença faz isso, se na verdade o carro vai estar aberto sempre? Sim, o Viper original não tem janelas. Vocês podem ver aqui, tem um vincozinho para uma espécie de plaquinha de acrílico que você coloca aqui em último caso, caso realmente precise chegar em casa numa chuva. Tem um tejadilho aqui, né, um tetinho que você coloca também em caso de emergência, mas aqui não tem jeito não, ó. Aqui vai estar sempre aberto. Então, é um carro que realmente não tem como fechar. A chave, já está claro, não serve para você entrar no carro, não precisa dela para entrar no carro, mas serve para acionar o motorzão. Mas já que ela só serve para acionar o motor, ela pode ser o que ela é, idêntica à do Chrysler Neon 1996 da minha mãe, um carro que provavelmente nos Estados Unidos custava coisa de $10 mil na época. Sonzinho, rádio toca-fita simplinho aqui, também igual ao do Neon da minha mãe, assim como o pomo de câmbio aqui, que está num estado, olha, impecável. O interior do carro tá zero. 5 mil milhas, como a gente falou antes, 8 mil quilômetros, é um carro num nível Pebble Beach, assim, você vai brincar de competir a sério em concurso de elegância nos Estados Unidos com esse carro. Mas, seguindo aqui a minha linha de raciocínio, grana curta, escolhas. Olha o volante, é um volante chute, a gente poderia dizer, né? Parece um volante de aftermarket, mas é um volante original. E ó, essa buzininha no meio aqui, cadê o airbag, né? Já era obrigatório o airbag nos Estados Unidos nessa época, mas o volume muito pequeno do Viper permitia que ele fosse enquadrado aí numa exceção e não precisasse ter o airbag, daí esse volantinho tão simples. Agora, essa visão aqui desse capô é realmente uma coisa que não tem paralelo, dá muita vontade de realizar o sonho de acelerar esse carro. Outra coisa que talvez vocês consigam notar aí, indo para os reviews da época das revistas, né? Esse início dos anos 90 é bem quando eu, moleque, gastava toda a minha mesada indo até o aeroporto comprar a revista gringa de carro e lia testes de carros como o Viper. Primeira coisa, percebam aqui, ó, eu tenho 1,79 m, já tô no limite extremo aqui. O Viper, como o teto era para ser usado só em último caso, eles não tiveram muita preocupação aqui, ó. Se você tiver, sei lá, 1,90 m, que não é nenhuma altura fora de série, você não vai conseguir botar o teto, coisa 1. Coisa 2, deixa eu fingir que eu tenho aqui 1,90 m, o meu ângulo de visão está aqui no topo do para-brisa, né? Você tem a visão bloqueada pelo próprio para-brisa se você tiver, sei lá, mais do que 1,85 m. Outra coisa que era muito clássica dos
reviews dos comparativos da época que o Viper tomava um pouco de pancada era isso aqui, ó. Abrindo a porta aqui, esse sonzinho muito clássico de carro americano dos anos 90, né? Por causa do farol ligado. A gente desliga aqui como se fosse num Fusca, né? O comando. Mas olha só, chega a ter um aviso, né? Cuidado, escape quente embaixo da abertura da porta. Ou seja, você acelerava o seu Viper aí num track day ou mesmo num dia quente, na hora de descer aqui, ó, vocês veem que a soleira do carro é bastante larga, né? O que acontecia? Você encostava a sua perna aqui e queimava a sua perna. O escape passa aqui embaixo e fica muito quente. Eu lembro de uma matéria da Car Driver em que eles fritavam um ovo aqui na soleira. Ou seja, como um carro verdadeiro de uso diário, o Viper tinha falhas graves, inclusive o preço, né? Era um carro de $50 mil em 1992, com um porta-malas aqui que, vamos combinar, não tinha muita usabilidade, mas para vocês terem uma ideia, nunca tinha aberto um porta-mala de Viper. Um Corvette ZR1 na época, que era um carro com ar-condicionado, painel digital, 325 cavalos, um desempenho não tão distante assim do Viper, era um carro de $35 mil, custava $15 mil a menos, coisa de quase 30% a menos, né? Isso ajuda a entender porque que o Viper vendeu só 6 mil unidades. Mas não dá de forma alguma para considerar o Viper um fracasso. Não, ele foi um estrondoso sucesso, porque ele cumpriu a missão que ele veio ao mundo cumprir, que era continuar nessa escalada da Chrysler, lançando produtos brutalmente inovadores, renascendo a Chrysler no mercado americano, né? Sob a batuta do genial Bob Lutz. Então a gente tem dessa época aí todos aqueles sedãs com a arquitetura cab forward, que a gente chama, né? Como o próprio Chrysler Neon, mas a gente tinha o Chrysler Stratus, Dodge Intrepid, desses carros venderam muito nos Estados Unidos, tornaram a Chrysler aí novamente rentável. As minivans dessa época dos anos 90 também, que vieram para o Brasil ali também nos anos 90, Chrysler Caravan, Plymouth Voyager, com aquele visual ovoide orgânico, né? Essa linguagem de design muito arredondada se espalhou aí por toda a linha da Chrysler e fez a Chrysler se tornar não só rentável, como roubar bastante market share de Ford e GM, né? A Chrysler, um eterno terceiro lugar ali nos Estados Unidos, mas ela foi, para usar uma frase clássica do SBT, né? Ela esteve mais do que nunca na liderança do terceiro lugar nessa época ali, início dos anos 90, com Bob Lutz à frente e o Viper como o seu grande ícone. O próprio Viper seguiu uma vida gloriosa, né? A segunda geração do Viper, digamos assim, é o Viper GTS, que chega em 96, que nada mais é que esse mesmíssimo carro, mas com teto. E aí, com teto, com ar-condicionado, com a rigidez aumentada por um cupê, se tornou um carro não só bem mais vendido, porque era muito mais usável no dia a dia, coisas como porta-malas também eram melhor, como se tornou uma lenda das pistas, né? A equipe francesa Oreca, durante anos, preparou os Viper GTS e ganhou várias vezes em Le Mans. Então, missão cumpridíssima para a primeira geração do Viper e para tudo que veio depois. E aí, esse sucesso da Chrysler nos anos 90 atraiu o interesse, sabe de quem? De uma tal Mercedes, né? Da Daimler, para a gente usar o nome correto da companhia. E aí, no fim dos anos 90, surge a Daimler Chrysler, um dos maiores fracassos da história do mundo automotivo e que a gente pode até, espremendo um pouquinho, dizer que a Chrysler como um todo, o grupo, nunca se recuperou, né? A Mercedes se funde com a Chrysler no fim dos anos 90, com o valuation de mercado da Chrysler em $35 bilhões e se livra do pepino alguns anos depois por apenas 9 bi. A administração da Daimler fez 24 bi de valor de mercado do Chrysler Group evaporar em poucos anos. E aí, essa Chrysler vai indo mal das pernas até a crise mundial de 2008, em que ela vai à falência e é salva pela Fiat. Surge aí a FCA, né, Fiat Chrysler Automobiles, que depois se funde com a PSA para dar origem à nossa atual Stellantis. E aí a gente nunca mais teve os dias de glória de marcas como o Dodge e como a própria marca Chrysler, né? O grupo Chrysler tinha marcas como Dodge, Plymouth, que também morreu na crise internacional, e a própria Dodge. E, como eu falei, desse fim dos anos 90 e dessa fusão da Daimler Chrysler, as marcas nunca mais se recuperaram naquele mesmo estágio, né? Nessa época aqui,
o Grupo Chrysler era o estado da arte em matéria de design e ousadia no mercado americano e, por que não, no mercado internacional. Agora vamos fazer o seguinte, é um carro de R$1.100.000, é um carro com apenas 5.172 milhas no odômetro, mas eu vou ter que realizar um sonho, né, de dar uma volta no estacionamento aqui e acrescentar mais meia milha a esse odômetro para poder dizer, ó, tiquei a caixinha, já dirigi um Dodge Viper de primeira geração. Bora coçar uma coceira aí de 33 anos, vai, eu devia ter uns 10 anos quando eu comprei a minha miniatura Burago. Primeira coisa que vocês precisam entender, a pedaleira, ela tá muito deslocada para a esquerda aqui, ó. Eu vou... se eu simplesmente colocar a posição natural aqui do que seria o meu pé esquerdo reto, eu estou pisando no freio aqui, ó. Estou freando o pé esquerdo. Aí eu venho para cá e, opa, lá no cantão tá a embreagem. Vamos acionar a nave com a chave que está aqui no meu bolso. E aí, aqui o carro não está engatado. O ponto morto é tortinho assim mesmo, acho que também para deixar mais inclinado aqui na direção do motorista. Um primeiro fato, né? Primeiro vocês veem que o motor está roncando muito liso, né? Nossa, realmente o carro parece que saiu da fábrica agora. A direção é hidráulica, mas não elétrica, né? Aquele hidráulica que você tem que fazer uma forcinha aqui. Vou botar o cinto, apesar de que a gente só vai andar aqui dentro da Old School, mas só para vocês verem aqui também. Escolhas, não tem nem a caixinha em volta, é um cinto meio racing mesmo, né? Nenhuma regulagem elétrica no banco, por suposto. Embreagem pesada lá na esquerda, primeirinha. Falta um pouquinho de ronco, né? A gente esperaria um ronco mais épico, mas isso é algo relativamente recente, né, no mundo dos super esportivos. Italianos à parte, né? Chega a ter como se fosse um turbo comprimido, mas não é, claro, né? É um aspiradão aqui. Cara, essa visão do capô é uma das mais incríveis que você vai ver na vida. E a primeira marcha é muito longa, então não tem como andar devagar nesse carro aqui, ó. Tem que dar uma esticadinha, senão ele não fica. Olha, esse mini circuito aqui, mini Indy 500 da Old School, foi o suficiente para eu me apaixonar pelo Gil, né? O ronco do Boxster já valeu. Nossa, dá para sentir, a relação de volante é muito direta e quando o carro gira, ele gira com agilidade, né? Ele tem esse visual, como eu falei, quando a gente era moleque achava que era um carro grande, meio barcona, e na verdade ele é um carro muito pequeno, dá para sentir que é um carro ágil. Olha como o volante é rápido. Caramba! Aqui tem uma curva mais apertadinha. Cara, que demais, que experiência. O Cássio de 10, 11, 12 anos tá se divertindo muito. E olha, dócil, né? Vou até contar uma história para vocês aí. O Doug DeMuro, né, um dos maiores youtubers automotivos do mundo, uma das formas que ele se tornou aí mundialmente famoso, para fazer o canal dele bombar, ele comprou um Viper GTS justamente para desmistificar essa história de que o Viper é um carro perigoso, é um widowmaker, né, um fazedor de viúva. O Viper é um carro que dá para você conviver. E ele fazia vídeos indo comprar pão na esquina de Viper, era o Viper GTS, já que já é bem mais civilizado. E eu vou dizer, tenho que concordar com você, meu caro Doug, o carro é mais dócil, bem mais civilizado do que eu esperava, afora o fato da embreagem ser pesada pra caramba, e, enfim, não ter ar, não ter nenhuma dessas coisas, mas volante leve, responsivo. O ronco é gostoso, mas não é tão alto, tão intrusivo. Olha, me vejo encarando esse Viper aqui como daily em São Paulo. Se eu tivesse, vou negociar com o Silvão aqui, né? 1.100.000, que não dá para cortar um zerinho.
por 110 a gente faz negócio. Freio de mão de picape, outro detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o geladinho do ar-condicionado, porque essa peça veio de um carro com ar-condicionado. Se você botar aqui no geladinho, nada acontece. Ele não fica gelado porque não tem ar. E outra coisa muito legal desses carros, né? Era muito comum nos anos 90 nos Estados Unidos, esses carros com o cinto na coluna. Aí o que acontece? Se você abrir a porta, o cinto vai. Você não pode abrir a porta sem tirar o cinto antes. Agora sim, conclusões finais. Rapaz, tá quente aqui as minhas costas no escape. Realmente, cuidado, a soleira vai ficar quente, mas que privilégio poder andar nesse carro, como eu falei no início do vídeo. Ele é a expressão material do que eu falo sempre, que é a Garagem Irada. Compre as suas camisetas lá no site da Garagem Irada, que é o tempo em que nenhum carro achava que dirigia melhor do que a gente, né? Câmbio manual, sem ABS, sem controle de tração, só você e o seu juízo determinando o quão rápido você andaria numa pista ou numa estrada de serra. Olha o estado do logo desse carro aqui. E como eu falei também no começo, né, o quão único é o estado de conservação desse carro, até por isso, porque o Viper vendeu pouco, porque era um carro muito difícil de ser usado no dia a dia e era um carro difícil de guiar. Então, muitos deles acabaram aí em barrancos, em barreiras de pneus pelas pistas do mundo afora. Muitos poucos carros sobraram, especialmente nesse estado. Então, espero que você tenha curtido esse privilégio que a gente teve aqui e conseguiu compartilhar um pouquinho com vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, siga a Garagem Irada, siga a Old School e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem. Aquele abraço.